Boa noite, povo de Deus. Paz do Senhor a todos, amém? Se assentem, por gentileza. Eu achei que era álcool, mas é lisoforme de verdade isso aqui, né? Fazendo propaganda não, viu? Mas, ô Jesus, ainda bem que o cheiro é bom. O pastor falou que era álcool. Falei, mas amém. Amém, né? Tá mais que esterilizado, né? 99% das bactérias. Queridos, quantos estão felizes de estar aqui nessa noite? Confesso que estou muito feliz e muito lisonjeado por estar assim incumbido de trazer a mensagem ao coração de vocês, de verdade. Pastor Josué, muito obrigado pelo convite, pela confiança. Bom, se Deus me escolheu para estar aqui, tudo no nome dele, né? A glória é para ele, o grande aqui é ele que deve brilhar, é ele quem deve falar. Somente aqui como um instrumento, ele toque a nota que quiser. Pastor João Neto, Deus abençoe a sua vida grandiosamente. Nossos presidentes aí, pastor Daniel Silveira Moreira, Deus abençoe, prazer de conhecer o senhor hoje. Aos pastores que compõem aqui em cima, Deus abençoe cada um de vocês. Não vou citar nomes para não errar e não ser falho com nenhum. Está comigo minha esposa linda, amada, que Deus me presenteou. Ora por mim, que Deus venha me usar nessa noite. Queridos, sem delongas, abra sua Bíblia comigo em Abacuque. Vamos ler o tema da AGE e vamos ministrar sobre ele também. Abacuque capítulo 3, versículo 1 e 2, 17, 18. Livro do profeta Abacuque, versículo 1. Por mais que seja somente uma introdução ao versículo, mas vamos ler por completo. Marcos Bispo Júnior, é o bispinho, né? É o bispinho. Oração do profeta Abacuque sobre Singionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e eu temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Versículo 17, por gentileza. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e no currais não haja gado. Versículo 18. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Versículo 19. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os da serva, e me fará andar sobre as minhas alturas. E você diz amém? Se assente, por gentileza, já foi orado. Fico muito feliz de estar aqui ministrando a palavra. Pergunto a Deus o porquê de mim. Por que deu? Se tantos homens aqui dotados de sabedoria, pastor João Neto, nosso irmão aí que deu somente uma palavra, mas meu Deus do céu, querido Daniel, tantos homens, né, que poderiam assim expressar, explanar muito mais a palavra, mas se Deus me escolheu lá da cidade de Bauru, eu espero ser um Davi, o menor dos menores aqui, mas que de fato possa ter eficiência para derrubar o gigante nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, a palavra que nós estamos lendo é uma palavra muito conhecida. Existem hinos, existem diversas menções sobre a palavra, porque o profeta Abacuque, no seu capítulo final, está fazendo um resumo de tudo que ele ouviu da parte de Deus. Abacuque, preste atenção, Abacuque vive um momento de crise moral, de crise espiritual, de crise política. Abacuque está vivendo um dos piores momentos em Israel. Ali em meados do ano 600 a.C. é onde provavelmente o livro foi escrito. Abacuque está vivendo um tempo terrível, e ele começa a relatar isso a Deus desde o primeiro capítulo. Se alguém, quem tiver na projeção, projeta para mim Isaías capítulo 10, versículo 1. Isaías capítulo 10, versículo 1. Isaías, um profeta que viveu basicamente 100 anos antes de seu tempo, do tempo de Abacuque, ele escreve um relato assim sobre como estavam os tempos, e ele diz:
Ai dos que decretam leis injustas, e dos escrivões que prescrevem opressão. Versículo 2: para desviarem os pobres do seu direito, e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Isaías está dizendo que os homens estão mudando a lei, e quem deveria ser beneficiado agora já não é mais, pastor Osiel. Quem deveria receber os devidos benefícios governamentais agora já não estão mais recebendo, ao ponto de que Isaías vai dizer no capítulo 22 que os príncipes das cidades estão fugindo, pastor, porque a lei já não está mais justa, as coisas já não estão mais honestas. Olhe para cá, queridos, por gentileza. As coisas já não estão caminhando muito bem. Você agora, como partes do governo, como simplesmente súditos, o povo agora está oprimido por conta das leis, Tiago. E Abacuque vive 100 anos após isso, meu irmão, após esses relatos de Isaías, em o tempo do rei Jeoaquim, mais ou menos. Abacuque vive e ele continua, missionária Vilma, pastora Vilma, ele continua visualizando as mesmas coisas, as mesmas injustiças. Projeta para mim Abacuque capítulo 1, versículo 2. Você já vai entender a mensagem, irmão, preste atenção. Abacuque continua visualizando as mesmas injustiças, e ele se levanta em um tempo e diz assim: até quando, Senhor? Até quando eu clamarei e tu não me escutarás? Pastor, por que o senhor sente tanto? Porque se nós analisarmos para os dias de hoje, doutor Eduardo, nós vamos ver pessoas, e eu me incluo dentro dessas pessoas, que fazem o mesmo clamor a Deus. Até quando, Deus? Até quando eu vou clamar e parece que o Senhor não está me ouvindo? Senhor, eu já apresentei o meu filho ao Senhor e parece que o Senhor não me ouve. Eu já apresentei, Senhor, as pessoas, como o pastor Daniel Moreira relatou aqui, pessoas que se levantaram contra mim. Eu já relatei, mas parece que o Senhor não está me ouvindo. Até quando eu vou gritar violências e parece que o Senhor não salva ninguém? Continua o versículo 3. Por que razão me mostras as iniquidades e me faz ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Ele está dizendo: Deus, está tudo bagunçado, não é possível, Deus. Olha como está o governo, olha como estão as coisas, o cidadão de bem já não consegue viver em paz. Estava conversando com umas irmãs ali, e elas disseram, o comentário na hora que eu cheguei era: o preço do óleo, o preço do café subiu. E de fato, em São Paulo você não compra um café por menos de R$13. De fato, o óleo a R$7, R$8. O cidadão de bem agora vive em um momento difícil. O arroz, quem paga menos de R$15, irmão, seu estado, sua cidade é uma bênção. Agradeça a Deus, queridos. E quantas vezes nós olhamos para a nossa realidade e dizemos: e aí, Deus, até quando? A polarização política, direita e esquerda, ambos brigando, duelando, nós vemos isso diariamente. Vacinados contra antivacinas, ei, meu irmão, e as coisas vão se levantando. Pastor, por que o senhor está falando isso? O senhor é político, o senhor quer fazer alguma coisa? Não, meu irmão, eu preciso trazer para a nossa atualidade. E muitos de nós que aqui está, muitas vezes indagam a Deus dizendo: até quando, Deus? Até quando eu clamarei ao Senhor e o Senhor não me responderá? Sabe o que eu entendo com o livro de Abacuque? É que se tem alguém que nós devemos expressar as nossas dores, é Deus. Não, só os pastores aqui de cima entenderam. Se tem alguém que nós
nós podemos e devemos nos abrir, falar, irmãos, sem reservas, falar sem escolher palavras. Essa pessoa é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes nós vemos as orações da igreja, é bonito, é belo, é claro, Senhor meu Deus e meu Pai e tal. E tem pessoas que muitas das vezes se encontram dentro de casa, a missionária amiga, e fala assim: eu não sei orar. Mas Deus quer que você seja quem você é para Ele. Deus quer que você fale: Deus, olha aqui o meu filho, olha aqui o meu filho, Deus, eu clamei e parece que nada está mudando. Deus, eu tenho sofrido a depressão, Deus, a ansiedade, problemas têm assolado a minha vida, Deus. O salmista vai dizer ao Senhor: as minhas lágrimas encharcam a minha cama. O que é isso se não ser sincero diante de Deus? Infelizmente tem muitas pessoas que se vestem como crente, se comportam como crentes, mas infelizmente não são sinceros diante de Deus. Vendem para as pessoas aquilo que não é diante da presença do Pai. Não adianta, meu irmão, escolher palavra. Não adianta, meu irmão, eu demonstrar uma coisa e diante de Deus ser outra. Você precisa ser sincero diante dEle. O nosso irmão Tiago, irmão do nosso Senhor, apóstolo, ele escreve dizendo: vocês erram porque vocês não sabem como pedir. E sabe o que me chama a atenção, pastor Davi? É que quando Jabes ora ao Senhor, eu vejo sinceridade pura ali, meu irmão. Ele diz assim: Senhor, se tu me abençoares muitíssimo. Peraí, nós sempre buscamos ser o mais humildes, o mais modesto possível. Senhor, me abençoa pelo menos um pouquinho. Se eu conseguir só, é Gessé, né? O nome do irmão aqui, não é? Gessé. O Gessé, se eu conseguir só um pouquinho. Oh Deus, se eu conseguir aquele carguinho na empresa. Jabes chega para Deus e fala: se o Senhor me abençoar, e não é pouco, é muitíssimo. Aí tem muita gente: eu não quero bens materiais, eu não quero nada para mim. Não, Deus, Pai, que eu viver na miséria, eu viva. Jabes chega para Deus e: se o Senhor ampliar os meus termos. O que é isso? Se o Senhor ampliar as minhas propriedades e aquilo que eu possuo. Se o Senhor fizer com que do mal eu não seja afligido. Mas ele finaliza dizendo o seguinte: e se a mão do Senhor estiver comigo. Jabes está dizendo: eu quero ser muito abençoado, eu quero ter sim uma multiplicação naquilo que já possuo, eu quero sim ser livre do mal, mas eu entendo que isso só é possível se a mão do poderoso estiver sobre a minha vida. Isso só é possível se a ação de Deus, a mão de Deus aqui está representando a ação de Deus na terra. A capacidade, pastor Charles, né? Não, Charles não, é com C. Claudemir, sabia que era com C. Charles está ali, Charles e o Kleber. A mão de Deus está representando a capacidade de executar as coisas. É por isso que a palavra poder significa capacidade de realizar as coisas. Aí nós vamos dizer: pois teu é o reino. Está dizendo que todo domínio pertence a Deus, todo controle pertence a Deus. Pois teu é o reino, o poder, a realidade, a capacidade de realizar todas as coisas provém também de Deus. Ei, teu é o reino, o poder e a glória. Quem merece a honra, quem merece a fama, quem merece a glória por tudo aquilo que é realizado é Deus. Porque dele é o reino, por ele vem o poder e para ele é a glória. Jabes está dizendo: Deus, eu estou clamando ao Senhor. Projeta para mim aí, meu irmãozinho, livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Ó, presta atenção, irmão, estamos no tempo. E foi Jabes o mais ilustre do que seus irmãos. Repita comigo: o mais ilustre. De novo: o mais ilustre.
E sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Ele foi o mais ilustre. Ele foi o mais, irmãos, o mais destacado. O melhor entre os irmãos foi Jabes. O versículo 10 responde o porquê que ele foi o melhor, pastor. Porque Jabes invocou o Deus de Israel. Não tem como ser o melhor se não entender que nós só somos o melhor através dele. Não tem como ser o melhor se nós entendermos que tudo que é realizado nessa terra, tudo que acontece nessa terra está no controle dele. Jabes está dizendo, o versículo anterior está dizendo, ele foi o melhor, mas porque ele clamou a Deus. Tem muito crente não recebendo coisas do céu porque não tem sido sincero com Deus. Aí chega Abacuque e fala assim: até quando, Deus? Deus está querendo ouvir um até quando de muitas pessoas aqui nessa noite. Porque tem muitas pessoas que vêm sofrendo, vêm já há muito tempo com a mesma situação se repetindo. Chega para Deus nessa noite e fala: e até quando, Deus? Até quando eu vou ter que aguentar isso? Parece que o Senhor não está me ouvindo. Até quando? Versículo 4 de Abacuque, capítulo 1. Me ajuda aí, meu irmão, você vai trabalhar comigo hoje aí. Versículo 4 de Abacuque, capítulo 1. O Senhor vai responder a Abacuque. Versículo 4 de Abacuque, capítulo 1 diz assim: porque desta causa a lei se afrouxa. Ele continua dizendo, versículo 5, perdão. Versículo 5: vede entre os gentios e olhai as maravilhas e administrai, porque realizarei em vossos dias uma obra que não vos crereis quando for contada. Espera aí, Deus responde. Deus, basta clamar. Só o irmão lá do fundo entendeu. Basta clamar que Deus responde. Mas tem muita gente que perdeu a esperança de dias melhores. Mas eu quero profetizar sobre você um tempo de Josué. Pastor, o que é o tempo de Josué? Ele levanta e diz: preparai, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Deus está levantando, Deus está trazendo um tempo sobre a tua vida de esperança, que amanhã as coisas vão ficar melhor. Amanhã. Hoje estamos diante do Jordão. Hoje não temos condições de atravessar, mas vamos se preparar, porque amanhã, hoje pode ser que o Jordão está fechado, pode ser que nada favorece você de avançar, mas amanhã, se você estiver preparado, o Senhor fará maravilhas no nosso. Aí Abacuque, eu preciso acabar, eu preciso entrar, meu irmão, na mensagem, meu Deus do céu. Abacuque vai tornar. Coloca o versículo 16 do capítulo 1, varão. Ele vai voltar a perguntar para Deus. Por isso sacrificará a sua rede e queimará a sua varredura, porque com elas engordou a sua proporção e engrossou a sua comida. Ele está falando dos injustos, que cada vez mais vão engordando, vão engrossando, e o povo cada vez mais pobre, mas tudo bem. Aí no versículo 17 ele fala assim: porventura por isso esvaziará a sua rede e não terá piedade de matar as nações continuamente. Capítulo 2, meu irmão, e versículo 1. Deixa aí. Se tiver a versão NVI, nova versão internacional, projeta para mim. Queridos, preste atenção. Tem muita gente que quando vê injustiça, meu irmão, tem muita gente que quando vê as coisas não indo para frente, ao invés de permanecer firme, pastor, desvia. Quantas pessoas que na pandemia nós não perdemos? E eu não estou falando de pessoas que morreram fisicamente, mas que morreram espiritualmente. Por quê? Porque nada ficou favorável. Tem muita gente que só quer ficar com Deus enquanto o vento ajuda o barco a ir para frente. Mas quando o vento começa a prender o barco numa direção única, ao ponto de que a Bíblia vai dizer que o vento assim é contrário. O que é isso, pastor? Vento contrário? É que você está indo para uma direção, o vento está te empurrando para outra. Não tem como.
O que é isso, pastor? Situações desfavoráveis. É quando você quer avançar. Eu quero abrir a minha empresa, mas o capital cada vez mais vai diminuindo. Eu nunca consigo abrir a minha empresa. Eu quero ganhar o meu filho para Jesus. Já levei ele na igreja, o vento estava a favor, mas de repente as coisas começam a retroceder. O filho começa a voltar para o mundo, tudo começa. O que é isso? Vento contrário. O que é isso, pastor? É a situação que Abacuque está vivendo, uma situação desfavorável. E em momentos desfavoráveis, muitas pessoas recuam. Em momentos desfavoráveis, muitas pessoas aceitam a direção em que o vento está querendo levá-las, Tiago. Abacuque continua: Deus, e aí, até quando? A injustiça, Deus, até quando violência? Até quando morte? Deus. Pergunta assim: pastor, vixe misericórdia, Senhor, fortalece seu povo. Fala assim: pastor, e aí? Não pode falar, irmão. E aí? Ele desviou? Não, irmão, oxe. Chegou no final, ficou com medo de falar desviar, que você não se desvia também. Está amarrado, irmão. A palavra tem poder, mas não é isso aí não. Fala assim: pastor, e aí? Ele desviou? Ele disse assim: eu vou ficar no meu posto. Por quê? Porque eu vou aguardar que o Senhor venha me trazer a resposta. Tem muita gente voltando para trás, tem muita gente acompanhando o vento contrário, mas Deus está procurando Abacuque, que diz: a resposta não veio hoje, a resposta não veio agora, mas eu vou permanecer no meu posto, eu vou permanecer. Não saia da posição onde Deus te colocou, não saia. Bom, papai, eu vou falar. Quando eu falo posição, tem gente que vai falar: mas eu não sou pastor, mas eu não sou cantor. Quem é o cantor? Mas eu não sou músico. Ou como diz o meu pai, para as femininas não é musicista, é música. Não sou música. Eu não sou nem obreiro, sou nem igual. Cadê o irmão Luiz? Me abandonou. O irmão Luiz me deixou aqui, deve estar servindo a igreja. Pastor, que posição é essa que eu tenho que manter? Porque vocês foram levados a uma alta posição de filhos de Deus. E o apóstolo Paulo vai fazer uma separação gigante de quem serve a Deus e de quem não serve. No capítulo 8, versículo 19 de Romanos, ele diz: a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Tem uma diferença: existe a criação e os filhos de Deus. Não abandone o teu posto de filho de Deus, não abandone a posição onde Jesus Cristo nos colocou. Infelizmente, quando o vento está desfavorável, tem muita gente que volta a ser criatura. Muita gente que volta a fazer parte da criação. Mas Deus diz: tem os filhos de Deus. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Eu quero que você entenda que você é filho de Deus. Pastor Josué, o pastor João Neto, um dos J falou hoje aqui: irmão, você tem que ter convicção, porque você faz parte de uma convenção. De tarde falta convicção, pastor, de quem somos. Eu estava sentado ali, irmãos, e eu sou pastor, sou ungido pastor, conheço a palavra. Se tiver que pregar, eu prego de boa. Se tiver que, desculpa o termo jovial, mas eu prego. Se tiver que louvar, eu louvo. Se tiver que pastorear, eu pastoreio. Já pastoreei em Marília por 1 ano e um mês. Já pastoreei. Se tiver que fazer, eu faço, meu irmão. Faço. Filho de pastor, ele toca bateria, ele toca o violão. Estava conversando com o pastor André. Ele cuida da secretaria, ele cuida da tesouraria, ele cuida de tudo. Tudo um pouco. Aí eu estava sentado ali, eu observei, eu falei: gente, tem muita gente aqui que sabe muito mais do que eu. Aí eu falei: Deus, por que eu? É a segunda vez que eu me pergunto a Deus: por que eu?
Eu fui ali, abracei a minha esposa e falei isso para ela. Ele me disse: para que você entenda que você tem capacidade de fazer o que eu te chamei para fazer. Eu falei amém. Eu falei amém. E o apóstolo Paulo está dizendo: ei, você precisa entender que você é filho de Deus. Por quê? Porque tem uma criação toda lá fora esperando que os filhos de Deus entendam. Eles esperam a revelação dos filhos de Deus. Meu Deus, eu preciso terminar a mensagem, Jesus Cristo. Deixa aí, varão, do versículo aí, me ajuda aí. Ele volta pro posto, ele volta pro... Eita, ele volta pro... Vira pro irmão que está do seu lado, mesmo de máscara. Se você não tiver de máscara, você não fala. Não, pastor, eu não vacinei. Não, tá bom. Então não fala. Fala assim: ei. Fala assim para ele: ei, vai embora não. Você vai voltar pro posto. Você não vai embora não. Você vai ficar aguardando a resposta do Senhor. E quem aguarda, versículo 2 do capítulo 2, varão, versículo 2 do capítulo 2. Então o Senhor me respondeu. Quem aguarda tem resposta de Deus. Quem aguarda... O problema, meu Deus do céu, é que tem muita gente que quer a resposta na hora e não entende que o domínio é dele, o controle é dele, e o tempo de resposta também provém da parte dele. E o que me chama a atenção é que Deus vai dar uma explicação para Abacuque. Pastor Will vai dar uma explicação, pastor Will, para Abacuque, que eu falo assim: meu Deus, só o Senhor mesmo. Abacuque é respondido pelo Senhor porque aguarda. Meu amigo Gabriel, lá de Foz, é de Foz ou é daqui? É daqui? Você, Gabriel, Paraíso do Norte, Gabriel do Paraíso do Norte. Bênção de Deus, meu xará. Meu irmão Gabriel, Deus responde a Abacuque. E olha o que ele vai dizer, versículo 3. Eu já vou entrar no capítulo 3. Pois a visão aguarda um tempo designado. Peraí, Deus está dizendo para ele primeiro escrever o que vai ser respondido, porque não vai acontecer naquela hora, Marquinhos. Tem um tempo certo para acontecer. Mas Deus está dizendo para... meu Deus do céu, Deus está dizendo para você: mas anota. Eu vou responder hoje, mas você anota. Pergunta assim: por que, pastor? Não, bem forte: por que, pastor? Que é mal do ser humano esquecer. Toda vez Deus tinha que voltar para o povo e dizer assim: eu sou o Senhor que vos tirou da terra do Egito. Toda vez o povo falava: quem que é esse Moisés, esse Moisés, esse Moisés? Aí Deus levantava e dizia: eu sou o Senhor que vos tirou da terra do Egito. Porque quem esquece fácil é o ser humano, Deus não se esquece. Porque o salmista vai dizer: por acaso não estão escritos nos seus livros todas as minhas orações, e nos seus odres estão todas as minhas lágrimas? Você esquece, você deixa de anotar, mas Deus anota cada palavra sua. Deus não se esquece de você. Ei, meu irmão. Aí Deus está dizendo: tem um tempo para acontecer. E aqui, irmão, vai responder a pergunta de muito crente aqui, ó. Vai responder até o Carlos Moisés do Voz da Verdade. Por quê, pastor? Presta atenção. Ele fala do fim e não falhará, ainda que demore. Olha como nesse versículo, pastor, parece que Deus é contraditório, pastor Daniel. Porque ele fala assim, ó: ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Mas peraí, como Deus está dizendo que pode demorar e não vai atrasar? Ué, contraditório demais. Ainda que demore, não vai se atrasar. Mas se está demorando, é porque demora na contagem dos homens. É porque demora para você que quer as coisas para amanhã, que planta o feijãozinho lá no algodão e já quer que ele nasça amanhã. É
que demora para você, mas Deus está dizendo, ainda que demore no seu tempo, ainda que para você já está demorando, faz 10 anos, 15 anos, Deus está dizendo, vai chegar no tempo certo, não se atrasará. Para você parece que já se atrasou, para você parece que já passou, mas não. Eu costumo ver um comparativo bíblico. Em Gênesis capítulo 5, nos últimos versículos, vai dizer assim: e tinha Noé a idade de 500 anos quando gerou seus filhos. 500 anos. 500 anos. Aí no capítulo 6, capítulo 7, vai dizer que ele finalizou a arca quando ele tinha 600 anos. Nós estamos falando de 100 anos de construção de uma arca. 100 anos. Irmãos, quem fez a chuva? Tem gente que tem dúvida. Não, pastor, foi uma molécula que se fundiu com a outra que de repente... Não, irmão, foi Deus. Esse negócio não. Quem fez a chuva? Então Deus já tinha todo o dilúvio preparado, sim ou não? E por que ele não mandou? Antes dos 100 anos, esperou 100 anos. Por que Deus simplesmente não pegou, abriu os abismos, abriu o céu, meu irmão, e mandou a chuva, se ele já tinha a chuva? O mais difícil Deus já tinha, que era a chuva, porque a arca não estava pronta. E se a chuva vem quando a arca não está pronta, toda a família perece. Tem muita coisa que Deus não manda para você no seu tempo, porque você não estará preparado para receber. Deus está preparando a tua arca, está te preparando para receber aquilo que o céu já tem preparado. Ah, meu irmão! Efésios capítulo 1, versículo 3: bendito é o Deus que já vos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Já está preparado o que você precisa, já está preparado o que você quer, só faz o tempo certo para você estar pronto para receber. Meu Deus! Aí Abacuque entende. Abacuque entende. E aí ele começa o capítulo 3. Deus dá respostas para eles terríveis. Coloca o versículo 4. Versículo 4 de Abacuque 2, que é o versículo que diz: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. O ímpio vai ser castigado, o ímpio vai ser punido, porque os seus desejos não são bons, mas aquele que permanece firme até o fim, ele viverá por conta desta fé. Mas pastor, estão banalizando a minha fé, estão dizendo que não serve de nada. Se você tiver a fé, é isso que te manterá vivo. Se você tiver a fé, tem tempo que inimigo se levanta, mas se você tiver com fé, você vence. Tem tempo em que a tempestade está muito forte, mas se você tiver fé, você atravessa. Tem tempo em que o mar está fechado, mas se você tiver fé, ele se abre. É a fé que te mantém vivo. Aí Abacuque, Deus começa a falar, descrever uma série de situações para Abacuque. Capítulo 3, versículo 2, meu irmão. Pode deixar nessa tradução aí, que foi a tradução que o pastor Osiel leu aqui. Ele diz assim: Senhor, ouvi falar da tua fama, ouvi as tuas palavras. Ele está dizendo assim: agora eu sei quem o Senhor é de fato. Eu tremo diante dos teus atos, Senhor. No texto ele diz aviva. A palavra aviva significa trazer vida novamente. Avivar. Precisa-se trazer novamente aquilo que deixou de existir. Essa tradução na NVI, ela diz sobre isso: realiza de novo, Senhor, nos nossos dias as obras que realiza de novo, Senhor, em nossa época as mesmas obras. Faze-a conhecida no nosso tempo, e em tua ira lembra-te da misericórdia. O
Senhor levantou o vale de ossos secos. Faz levantar todos os ministérios que estão caídos hoje aqui. O Senhor faz soprar o vento de vida nessa noite. O Senhor trouxe vida. O Senhor restaurou lá no passado. É igual, meu Deus do céu, é igual Gideão. Gideão chega para Deus e fala assim, mas se o Senhor fosse conosco, cadê as obras do passado? Nossos pais nos contavam que o Senhor nos tirou do Egito, abriu o mar, cadê no dia de hoje? Aí Deus vira para Gideão assim, o anjo do Senhor vira para Gideão e fala assim, vai nessa tua força aí, Pergunta assim, por que, pastor? Não, fala assim, por que, pastor? Porque o mesmo Deus do passado é o mesmo Deus de hoje, mas precisa ter pelo menos um com força para continuar a história e fazer com que tudo aquilo que foi feito no passado seja realizado através da sua vida também, seja realizado na sua casa, na sua família. É por isso que o anjo do Senhor vira para Gideão e fala assim, vai nessa tua força, porque a história continua através de ti. A história da tua família não chegou ao final. Como diz o nosso querido aqui, pastor Will, o Satanás veio para pôr o fim em tudo. Satanás veio para pôr o fim no teu filho, na tua família, no teu ministério, mas Deus é o princípio de todas as coisas. E Ele diz essa noite, vai nessa tua força, porque a história continua através de você. Realiza, Senhor, nos nossos dias. Meu Deus do céu. Varão, eu vou acabar no ainda que a figueira não floresça, tá? Me ajuda aí então. O tema da AGE, e eu acabo aqui, é aviva, Senhor, a tua obra. Faz nos nossos dias o que o Senhor já fez no passado. Em Atos 2, imagina se Deus faz nos nossos dias o que fez em Atos 2. Não é impossível. O escritor aos Hebreus vai dizer, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Imagina se de repente aqui no nosso meio entra um paralítico correndo no nosso... Não, paralítico não, né, irmão? Até eu me peguei aqui. Imagina se entra um paralítico correndo, irmão. Não, um ex-paralítico, né? Um paralítico curado. Tem como um paralítico entrar correndo aqui não, pastor? O paralítico já está paralítico. Mas imagina um ex-paralítico entra aqui correndo, meu irmão. E a gente... Não é impossível. Só basta ter Pedro e João caminhando rumo ao templo e dizendo, eu não tenho ouro e nem prata, eu não tenho o melhor terno, eu não tenho a melhor Bíblia, eu não tenho o melhor carro, eu não possuo os melhores patrimônios, mas eu tenho o que o dinheiro do mundo não compra. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Tem muito Simão querendo comprar aquilo que o dinheiro não compra. Tem muito mago querendo o Espírito Santo para ganhar dinheiro dos outros. Meu Deus do céu. Desculpa, papai. Não, desculpa, papai, não. Desculpa, igreja, que quem está falando é papai. Mas tem muito Simão que é mago, que é ilusório, que quer fazer a magia, encantar os seus olhos para tirar o teu dinheiro. E para isso ele precisa o que o dinheiro não compra. Simão vê o Espírito Santo e fala, vende para mim, por favor, eu preciso disso aí, se eu tiver isso aí a minha empresa vai para frente. Isso é graça, é dom de Deus. Porque Efésios capítulo 4 versículo 8, e quando subiste, levou o cativo ao cativeiro e derramou sobre os homens os dons, os presentes de Deus. Ei, aquilo que aconteceu no passado pode acontecer hoje. Pastor, o que eu preciso? Ter a força. Você precisa acreditar. Pastor, eu vi que Deus levantou 400 homens da caverna de Adulão. Homens que estavam desgostosos da vida, como diz o autor. Vamos por aí, homens em depressão. Deus levantou 400 soldados para Davi. Esse mesmo Deus é o Deus que opera nos dias de hoje.
pastor, eu estou em depressão, eu não consigo vencer nada. Não importa se está na caverna de Adulão, não importa onde você esteja, se esteja debaixo de um zimbro, mas Deus está te dando uma palavra: levanta-te e volta pelo teu caminho, porque grandes coisas eu tenho para realizar através de você. Vou acabar no Aviva, não, vamos acabar no ainda. O que dizer quando ele vem, não, varão? Ajudei. Aí vai acabar o versículo, ele vai descrever o poder de Deus. No capítulo 3 ele está descrevendo o poder de Deus, pastor. Deus veio a Temã, fez isso, fez aquilo outro, fez aquilo outro. Versículo 16, versículo 16 do capítulo 3, varão. Ele vai dizer assim, ó: eu ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo, esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Espera aí. O que Deus tem para te entregar é muito forte, meu irmão. Você vai achar que seu corpo não vai aguentar. Você vai achar que suas condições físicas não vão aguentar. Ao ponto de que Daniel, quando cai, ele fala: Senhor, Senhor, me vieram dores por causa das visões. Ao ponto de que quando Beltesazar vê a mão na parede, o joelho dele treme e ele cai sentado. Porque o que Deus faz, meu irmão, homem não consegue comportar, homem não consegue segurar. É por isso que a igreja é um corpo. É por isso que a igreja precisa de um, precisa de outro. Porque o que Deus tem na terra não é feito somente através de um, mas é todos em unidade, que faz com que o reino de Deus seja estabelecido na terra. Ei! Dirão para vocês: ó, o reino está ali, o reino está lá, o reino está dentro de vós. Aleluia. Versículo 17. Isso aqui é para muito crente, dentre eles eu. Não tem como, irmão, pregar para vocês aqui e falar: ó, é você o culpado, é você que merece. Não, meu irmão, todos nós merecemos. Se Deus está mandando a palavra, é para todo mundo. Primeiro trata o transmissor. Aí ele diz assim, ó: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem as ovelhas no currais e nem os bois nos estábulos. Segura aí. Não, volta lá. Segura aí. O que ele está dizendo aqui? Ele está descrevendo Israel. Porque em Deuteronômio capítulo 8, Deus vai dar descrição dos frutos que são produzidos em Israel. Basicamente todos os frutos que são citados aqui. E para falar a verdade, desde Abraão o povo de Israel vem criando gados. Desde Abraão o povo é pastor. Ao ponto de que... Não, deixa eu continuar, depois eu falo aqui. Aí ele está descrevendo Israel, os gados, a figueira, a videira. Ele está dizendo assim: Deus, eu estou esperando que Israel floresça. Eu queria muito ver Israel no seu ápice novamente. Eu queria ver muito Israel de novo, como antigamente, um povo justo, onde a glória de Deus se move no meio do povo. Deus, essa é a minha vontade, essa é a minha. Aqui ele está dizendo: olha, alguém plantou uma figueira, mas não nasceu figo. E esperou o figo nascer, mas não nasceu. Alguém plantou uma videira, mas não nasceu azeitona. Ele ficou esperando. Videira não, videira da uva. Alguém plantou uma videira e ficou esperando uva, mas não deu uva. Plantou a oliveira e ficou esperando azeitona. Agora está certo, mas não deu azeitona. Alguém plantou, alguém? Havia um projeto, havia um plano, havia uma expectativa. Eu fiquei esperando a figueira, mas ela não floresceu. Eu fiquei esperando a vide, mas não deu uva. Abacuque vai trazer de novo aquele sentimento. Só que agora, meu irmão, ele não precisa da resposta de Deus mais. Como assim, pastor? Porque o que Deus disse para ele o convenceu. No
começo ele está dizendo: até quando eu clamarei e o Senhor não me ouvirá? Até quando eu vou dizer tem violência na cidade e parece que o Senhor não salva ninguém? Aí Deus tem que responder para ele, Kleber: olha, vai vir um tempo determinado, pode demorar, mas não se atrasará. Deus vai responder para ele: o justo viverá pela fé. Deus vai responder. Mas agora ele está dizendo: olha, ainda que tudo que eu espere não aconteça, ainda que tudo que você planejou em 2021 não aconteceu, ainda que talvez tudo que você, pastor, o Senhor já vai me frustrar, não, mas talvez tudo que você planejou em 2022 não aconteça, e aí? Você vai voltar a ser criatura ou vai se manter no posto? Ele diz assim: eu não vou sair do posto, versículo 18, porque ainda que tudo que eu espere não aconteça, ainda assim exaltarei o Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Se coloque de pé, se coloque de pé. Ei! Ainda que nada dê errado, ainda que tudo dê errado, ainda que nada dê certo, se mantenha no posto e diga: eu ainda assim me alegrarei. Eu ainda vou encontrar motivos para me alegrar. Eu ainda vou encontrar motivos para adorar. Eu ainda e ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira. Cadê os filhos de Deus? Diga, todavia me alegrarei. Ainda não for. Diga. E o produto da oliveira. Ei, só quem é filho de Deus vai cantar com certeza. Só quem é filho de... ainda nada deu certo, nada aconteceu, nada foi como você esperava. Levanta a tua mão e diga: segura. Tem muita gente que vai ver Deus realizar nos dias seus aquilo que realizou no passado. Deus está colocando em ordem muita casa que estava bagunçada. Deus está colocando em pé muito exército que havia morrido. Deus está colocando vida em muita filha e filho de Jairo que morreu. Deus, nessa noite, aviva, Senhor. Ainda